Gente, boa noite. Sejam bem-vindos aí a mais um Conexão MTC. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 78 do livro do Imperador Amarelo. Esse livro basiquinho aqui da medicina tradicional chinesa, né? Um livro datado aí praticamente de 2.500 anos atrás. É um livro muito antigo, porém muito contemporâneo em seus dizeres. E uma curiosidade, né? Eu nas minhas aulas de mandarim que eu estava fazendo, aula particular, né? Antes de começar a pandemia toda, que depois deu uma paradinha, a gente tentou fazer aí uma leitura, né, da parte chinesa mesmo, do livro, assim, e a professora falou, nossa, isso aqui é muito clássico, isso é muito antigo, né? Realmente é um desafio gigantesco traduzir um livro desses, né? Ela viu o quão profundo era essas questões, né? Até traduzindo para o chinês atual fica um negócio meio estranho, né? Para quem mora na China hoje, imagina você traduzir para o chinês atual, depois do chinês atual traduzir para as línguas ocidentais e por aí vai. Essa loucura de tradução acaba se perdendo muita coisa da essência, né, dos caracteres, tem muita coisa aí por trás que acaba se perdendo por conta dessas traduções. Era que nem fita cassete antiga, né? Quanto mais você regravava, assim, pior ia ficando a gravação, né? O chiado. Mas bora lá, vamos começar aqui, né? O título desse capítulo é As 4 razões da falha do tratamento. Olha que curioso, né? Então ele já é uma parte do livro onde o imperador ele já adquiriu uma maturidade relacionada a esse processo de medicina, e aí ele começa esse diálogo justamente com Lei Gong, né, como é escrito aqui, aportuguesado para nós, né, provavelmente um médico estudante jovem de medicina chinesa da época. E aí o imperador meio que trocando uma ideia com ele, falou, e aí, né, como é que estão as coisas, né, você já consegue ajudar as pessoas, né, a tratar as pessoas? E aí esse cara, esse Lei Gong, ele vai falando, pô, quando a gente estuda, quando a gente está lá na escola, tudo é bonito, tudo é perfeito, assim, pouca relação com a gente aqui, né, na atualidade, assim, né, os professores falam ali, nossa, o negócio funciona que é uma beleza na teoria. Mas ele falou, na prática eu tenho passado por algumas frustrações de justamente não conseguir curar as pessoas, ajudar as pessoas, né? Então ele já vai mostrando, olha que curioso, né? A gente, pelo menos eu passei por isso, vocês devem ter passado, o pessoal que estudou aí medicina chinesa, você vai vendo a teoria, fantástico, né? Nossa, que legal, tudo funciona, e você enxerga os seus processos. Aí a hora que você vai tratar a pessoa, o negócio não funciona. Você fala, caramba, não, mas tá aqui no livro, eu estudei, né? O professor falou, esse é o padrão, eu entendi tudo o que aconteceu, por que raios não está funcionando esse tratamento, né? Por que essa pessoa não melhora de uma vez por todas? E aí, esse capítulo é um capítulo super curto, é uma folha só, frente e verso, que vai desbravar aí um pouquinho desse mundo. Então vamos lá, primeira questão, assim, né? O imperador pergunta assim, né? Ele responde, na verdade, o Lei Gong, né? Quando você está recebendo instrução médica, eu só ouvia dizer que o tratamento pode obter efeito curador completo, né? Mas na prática eu tenho falhado com frequência. Espero saber a razão. Aí o imperador começa a comentar com ele assim, então, vamos lá, você é jovem, né? Tem essa questão, né, do cara que aprendeu agora medicina tradicional chinesa, ou mesmo um médico, né? E acha que já detém o conhecimento profundo. Na verdade, esse conhecimento que nós aprendemos nos cursos, ele é muito raso, galera. Ele é muito superficial, é um conhecimento teórico, ponto, né? A teoria muda totalmente quando a gente vai para a prática, quando a gente vai para a aplicação, tá? Então ele vai falando aqui assim, ó, isso que você aprendeu é só a sua inteligência. Olha que curioso, né? Porque tens tem a mente teorias mistas, não podes te concentrar em aprender. Então é muito isso, a gente vem com a teoria formada, com aquilo fechado, e aí ele fala, se você vai fechado, né, para o aprendizado, porque é constante, isso eu falo em todas as lives, já devem ter percebido, né?
em todas as lives, o aprendizado ele é constante, a gente não para nunca de aprender. Então, o atendimento em si, ele continua sendo um aprendizado constante. Aquilo que a gente estava falando do diagnóstico ativo, dessa construção diagnóstica, é algo que não tem fim, né? Algo que é construído ao longo de cada atendimento. Então a pessoa ela chega para nós com uma demanda, mas ela não vem só para ser ajudada, ela vem para nos ajudar, para que a gente continue estudando, para que a gente continue os nossos aprendizados a respeito da medicina. Então ele fala muito disso, né? Quando a gente vai para esse mundo dos atendimentos, dá aquela impressão de que a gente já sabe tudo, né? Eu sei qual ponto é bom para isso, qual ponto é bom para aquilo, combinações de pontos, técnicas fantásticas, mas aí ali na hora da prática nem sempre acontece dessa forma, então a gente tem que ficar com o olhar bem atento, né? Para que a gente continue aprendendo o tempo todo, né? E aí, para quem já leu alguns trechinhos do livro, que sabe da complexidade que você realmente entender o que está acontecendo com a pessoa. Existem tantas variações, né, dos padrões que só realmente um médico muito muito experiente pode alcançar e vislumbrar. Assim, o cara ele bate o olho em você, só através da sua fisionomia ele já entende o que está acontecendo. E aí ele vai para o pulso e ele só vai para confirmar aquilo que ele já sacou, aquilo que ele já entendeu só de olhar para você, né? E aí ele tem essa profundidade relacionada à parte medicinal. E assim, ele entende qual é a variação, ele entende de onde está vindo o problema, né? Olha lá, ele fala, existem 12 canais, 365 pontos colaterais no corpo para o tratamento. A falha em se obter o efeito curativo completo se deve à incapacidade de concentração da mente. É bem essa história. A gente está ali tão preocupado em localizar ponto, em fazer a técnica de forma perfeita, que a gente não se atenta ao processo terapêutico, né? Do terapeuta estar atento de fato ao que está acontecendo ali com o seu interagente, né? De ter a intenção de ativar o ponto, de sedar um ponto, de tonificar um ponto. Às vezes não é só a técnica em si. Eu preciso estar conectado com a agulha, conectado com a minha mão, com a massagem, independente da técnica que a gente use, né? A gente precisa dessa conexão, tá bom? Isso é fundamental para que a gente consiga agir de acordo. Já tive professores, vocês já devem ter tido também aí nos cursos. Eu falava, gente, vale muito mais uma massagem com boas intenções do que com boas técnicas. É algo para a gente repensar de fato, né? A intenção do terapeuta vale muito mais do que o estudo teórico ou do que a aplicação prática do seu processo. É óbvio que a prática ela é importante, sim, mas mais importante esse aspecto da mente estar conectada com o processo, na pessoa que está sendo atendida. É imprescindível. Temos que manter a concentração total naquele que está sendo atendido. E aí ele finaliza assim, ó. Quando não se entende o princípio do Yin e do Yang, e aí fundamentos básicos, né, da medicina tradicional chinesa, e a propriedade agradável e adversa da doença, essa é a primeira razão da falha no tratamento. Ou seja, eles entendem que o processo patológico ele não está separado do processo de cura, né? Então a doença e o tratamento, ou a doença e a cura, elas fazem parte do mesmo par de Yin e de Yang, né? Gente, essa ficha precisa cair. Tem que compreender isso na sua essência. Doença e cura são a mesma coisa, ou saúde e doença, né? Se a gente for traduzir para os dias atuais, elas fazem parte da mesma energia. A simbólica é a mesma e eu preciso entender. Olha que interessante, né, as palavras que ele usa. As propriedades agradáveis e adversas da doença. Porque a doença ela também tem o seu ponto agradável. O ponto agradável é aquele em que a gente consegue assimilar essa doença como parte de crescimento,
né, constitucional, seja ele fisiológico, seja ele mental, seja ele espiritual. Né? É preciso entender quais são essas nuances entre o desagradável e o agradável da energia, para que a gente encontre esse ponto de equilíbrio entre o yin e o yang, de cada uma das doenças, de cada uma das patologias, de cada uma das emoções, dos pensamentos. Tá? Então ele fala que essa é a primeira razão pela qual os terapeutas tendem a errar, né, ou não ter sucesso nos tratamentos. É porque ele não conseguiu entender qual é a dessa doença. Qual é no sentido, o que, que ela veio, por que, que ela veio mexer com essa pessoa. Né, ou por que, que essa pessoa manifestou essa doença. Qual é a dualidade que ela está apresentando para o terapeuta desvendar, né, e trazer isso para o cliente. Falou, ó, o seu corpo está pedindo para que você olhe para essas questões, né, e para que você encontre um equilíbrio entre isso. Né? Você não pode nem ser radical extremo, excesso, ou radical deficiente. Né? O 880. A gente ouve esses ditados direto, assim, né, em família. Então é bem isso. Né? A primeira parte que o terapeuta precisa desvendar desse mistério é justamente o que essa patologia, o que essa doença está querendo sinalizar e mostrar para essa pessoa. E isso não está escrito nos livros. Essa é a questão. A gente precisa desvendar e aprender junto com essa pessoa. Olha que interessante. Né? É óbvio que alguns livros começaram a decifrar essas questões, aparecem algumas informações isoladas, mas para fechar o diagnóstico ou para fechar o objetivo dessa doença, precisa fazer sentido para aquela pessoa. Né? Falei isso na live passada. Não adianta a gente pegar livro de sonhos e ver, isso aqui é tal coisa, sonhou com cobra, sonhou com água. Né? Não é assim direto. Né? Isso aqui é madeira, isso aqui é terra na medicina chinesa. É o que está aparecendo, mas nem sempre é o que a pessoa precisa aprender. Né? O que está por trás, como montar esse quebra-cabeça dessa pessoa. Né? É basicamente isso que ele está falando nessa primeira questão. Segunda, tudo bem? Acho que tranquilo, né? Então a primeira questão é a gente conseguir identificar qual é o quebra-cabeça que precisa ser montado e colocar na mesa isso junto com a pessoa. Né? Falar, vamos lá, ó, essa pecinha aqui, né? Dentro da sua vida, onde vai encaixar? É isso. Tá? Segunda parte. Quando a pessoa abandona o seu aprendizado médico, óbvio que eles estão falando de médicos, né? Porque isso é a medicina, né? Era a medicina presente na época, tá? Quando ele abandona o seu aprendizado médico pela metade e trata a doença de uma outra forma. Olha que curioso, galera. Há 2000 anos atrás, o cara me falando que se o médico parasse de estudar ou de aprofundar os seus conhecimentos, ele passaria a tratar as doenças de uma outra forma. Vocês conseguem identificar qual é essa outra forma na atualidade? O tal do remediar, né? Ou seja, esperar a doença se manifestar para depois cuidar dela. Isso é muito comum nos dias atuais, inclusive na própria acupuntura. Né? Tem pessoas que usam a acupuntura ou a massagem não como forma preventiva de tratamento, e sim como forma curativa. E muitas vezes essa forma curativa de tratamento já é tarde demais para certas doenças. É óbvio que a pessoa ela não vai morrer hoje em dia, tá? Mas se você pega o livro do Imperador Amarelo, ele fala, galera, se você encontra esse tipo de pulso, esse tipo de padrão, a pessoa vai morrer. Porque antigamente não tinha recursos. Né? Por exemplo, para um transplante, para uma transfusão, sei lá, né? Questões assim mais graves do corpo físico, o cara era dado como morto, literalmente, porque ele fala, não dá. Chegou a um ponto em que não se reverte mais, nem com acupuntura, nem com fitoterapia, nem com reza brava. Né? Não tem como, eles... Tem vários casos assim descritos aqui no livro do Imperador Amarelo. É óbvio que isso é revertido e mantido de uma forma
diferente hoje, tá? Por conta da evolução da medicina, né? Da medicina moderna, das intervenções cirúrgicas. Então, tudo isso tem aí a ver com o processo evolutivo da medicina. Mas aqui nessa época, o cara ele precisava cuidar da pessoa antes dela adoecer. Então ele precisava ser muito refinado, ele precisava continuar os estudos dele de refinamento, de fisionomia, né, da parte da compleição, de enxergar a face da pessoa e entender os distúrbios, de fazer uma boa palpação de pulso, e entender a natureza intrínseca dessa patologia, né, do que vem por detrás dela, quais são as reais causas. Né? Então só um cara que lê pulso, todo atendimento, ele pode adquirir prática e conhecimento sobre esse tipo de assunto. Né? Então ele precisa continuar sua pesquisa constantemente, né? A cada atendimento. Mesmo que a pessoa fale, Guilherme, estou super bem, não estou sentindo nada, eu venho só para manter o equilíbrio, não tenho nenhuma queixa. Pega o pulso, olha a língua, né? Observa a face dessa pessoa, são detalhes. Porque essas pessoas que não apresentam queixas muito graves, né, ou dores muito intensas, é onde a energia está mais sutil, mais refinada. Né? Fica atenta. Né? Porque se ela não manifesta nenhum tipo de dor física, pode ser que ela tenha algum transtorno do ponto de vista mental ou espiritual, que é mais sutil. Então eu preciso estar atento a essas sutilezas. E estudando cada vez mais, a gente consegue decifrar, né, essas energias mais refinadas do corpo humano, né, e decifrá-las também, para que elas não se tornem uma doença física. Deixa eu continuar aqui, essa parte é fantástica, dê uma olhada, galera. Exagera seu tratamento como sendo verdade absoluta. Enxerga o seu tratamento como sendo verdade absoluta. Aquela coisa do, eu sou o cara, né? Eu sou a mina, né? Pode deixar comigo, assim, é ventosa, é moxa, é massagem, eu sei o que eu estou fazendo, né? Aquela coisa, eu sei, esse ponto aqui é mágico, eu vou pôr, você vai, né, mudar, assim, da água para o vinho hoje mesmo. Né? Essa coisa dessa confiança simplesmente no físico, ou na função do ponto, ou na técnica em si. Né? Para plagiar resultados dos seus predecessores. Né? O tal dos protocolos. Né? Ele está falando aqui, plagiar, né, resultados dos seus predecessores. É assim, o cara usou IG4 para dor de cabeça, então, IG4 vai tratar qualquer dor de cabeça, então é só usar ele que acabou, né, a história. Olha que curioso, há 2000 anos atrás, o cara estava falando, não repita protocolos. As pessoas são diferentes, as pessoas funcionam de formas totalmente diferentes. É isso, né? É um indivíduo, é único. Né? Então o diagnóstico é dele, os pontos são dele, a combinação é para ele. Pode ser que funcione com uma grande maioria? Sim, pode ser que funcione, mas não é receita de bolo. Medicina chinesa está longe de ser receitinha de bolo. Tá? Então eu vou ter que pesquisar para aquela pessoa quais são os pontos mais adequados. Como que eu pesquiso isso, Guilherme? Experimentando. Não tenham medo de experimentar. Né? Use um ponto X nesse dia. Se você tem lá já alguns pontos na sua mente, usa eles. Ok. Aí você viu que a pessoa não está caminhando, o tratamento dela não está evoluindo, comece a substituir. Né? Você pode seguir na mesma linha. Dentro do meridiano tem vários pontos. Né? Às vezes um não está funcionando, usa outro. Né? Às vezes não é o meridiano inteiro, vai para outro meridiano, vai para outra técnica. Começa a fazer essa flutuação. Se você está enxergando que o tratamento não está fluindo, vá fazendo alterações. Não precisa fazer uma alteração gigantesca, né? Tipo pendurar a pessoa de ponta cabeça e vou agulhar você de ponta cabeça. Não é isso. Não é Circo de Soleil. Né? Mas são alterações na escolha de pontos, um ou dois. Né? Vai fazendo esse movimento. Tá? Não sigam receitinhas de bolo. Às vezes a pessoa, Guilherme, mas quais pontos são bons para tal coisa? Eu falo, depende. Né? Existem aí os protocolos, existe a função de pontos, existe para isso, está lá no livro. Né? A gente não precisa ninguém dizendo.
né? O que é bom, né? Às vezes funcionou comigo atendendo uma pessoa, né? Pode ser que a segunda que venha com a mesma queixa não funcione, né? Tem um rapaz que eu atendi, agora ele já não está vindo mais, mas com questões de ciático, né? Ele falou, nossa, eu vou no Guilherme, ele tira com a mão. E aí ele falou, meu, sou o cara, assim, né? Pode vir ciático. Aí parece que o universo manda, né? Falou assim, aí manda um com a mesma queixa, aí você faz o mesmo procedimento e a pessoa fala, meu, não melhorei. Só para te mostrar. Fala, cara, não é bem assim. Né? Os casos são diferentes. Né? É exatamente isso, Gi. Os protocolos, eles são um norte. Né? Eles norteiam a gente, mas está longe de ser algo fechado. Justamente por isso que a ciência não dá tanta credibilidade para as medicinas alternativas, né? Até então tidas como alternativas, hoje integrativas. Porque não se comprova cientificamente. Não é o mesmo ponto para todas as pessoas. Né? Já falei aqui algumas vezes, também tem um documentário, tá no YouTube. Vocês colocarem lá Globo Repórter Medicina Chinesa. É uma moça que ela já fez 500 Globo Repórter lá na China. Acho que ela é correspondente da Globo, né? Uma moça de cabelinho curtinho, não vou lembrar o nome dela. Mas tem lá, ela relata, fala, tem um estudo aqui sendo feito, tantas pessoas, não lembro quantas, assim, 100 pessoas que foram diagnosticadas com gastrite, não lembro se era gastrite ou diabetes, sei lá, alguma coisa assim, do ponto de vista ocidental. Na medicina chinesa, pelo menos 5 padrões totalmente diferentes e, portanto, tratamentos totalmente diferentes. E aí digo mais, para cada uma dessas pessoas, dentro dos grupos que elas estão, talvez a gente altere os pontos, né? Porque aquele indivíduo é único. Né? E às vezes lá o ponto X não é bom para a pessoa. Né? Eu preciso fazer uma substituição. Então é isso, é o tempo todo, mente aberta, flexibilidade. Tá? Então deixa fluir, galera. Deixa o negócio rolar. Se permitam sair do padrão, se permitam sair dos protocolos de vez em quando, né? Deixa o feeling aflorar, né? Deixa essa parte mais interior do nosso eu aflorar dentro dos atendimentos, né? Isso é fundamental. A gente vai chegar nesse ponto, porque ele inclusive fala sobre isso. Né? Vamos só finalizar essa segunda razão da falha do tratamento. Essa é fantástica, assim, né? Ele continua ainda lá, né? Ele estava falando assim, plagiar resultados dos predecessores, como a sua própria capacidade de mudar o nome. Pensa, né? A gente fala auriculoterapia, né? Use sementes de mostarda. A medicina chinesa fala isso há 500 milhões de anos. Né? Aí vem a pessoa e fala, não, os cristais tralalá. Né? Os cristais tralalá são a moda, ela funciona muito melhor. Aí não, agora é o cristal não sei o que. E aí vira moda. Ah, não, agora é o bambu não sei das quantas. Agora é a drenagem modeladora, sei lá, plaster. Né? E aí, assim, essa capacidade de colocar nome em coisas que já existem há milhões de anos é a pessoa que ela está perdida. Na verdade, ela está querendo vender um produto. Né? Entrou nesse mundo do marketing. Olha que louco, ele está falando isso há 2000 anos atrás, gente. Né? Ele está falando dessa capacidade de mudar o nome das doenças ou mudar o nome das técnicas que estão sendo aplicadas para que a pessoa, para que a gente engane no sentido assim de ludibriar em relação ao tratamento, para que ela acredite em algo novo, né? E talvez faça fluir aí o atendimento. Aplicar agulha indiscriminadamente, ou seja, aleatório, trará problemas para si mesmo. Né? Isso é a segunda razão da falha no tratamento. Então você vê que grande combinação, né? A questão do repetir protocolos, criar nomes novos para técnicas que já existem, tudo isso vai fazendo a pessoa imaginar um mundo totalmente diferente daquele que está acontecendo. E ela se distancia da raiz, ela se distancia da essência da medicina tradicional. Terceiro ponto, bora lá.
Quando não se sabe a situação de pobreza e riqueza, isso era muito valioso nessa época, tá? Da situação nobre ou humilde do paciente. Olha que isso era muito presente, tá? Não sei se vocês já viram, tem um seriado, uma novelinha, parece uma novela coreana, tá no Netflix, chama Live It Up to Your Name, é um nome em inglês, né? Depois eu anoto aqui, ou coloco aí no post, né? Quando o vídeo subir lá pro Insta ou pro Face, eu coloco o nome da novelinha. Assistam, é bem interessante, que mostra uma médica da atualidade e um médico que trabalhava com medicina chinesa, apesar de ser coreano. Ele trabalhava com medicina chinesa na época e vai mostrando essas questões, né, exatamente, de como era na época. Então o cara ele tinha que saber a condição monetária da pessoa, porque a alimentação mudava, o tipo de casa mudava. Então, ou seja, o que ele está falando aqui? É isso mesmo, alguém colocou, honre seu nome, live it up to your name. Bem curioso. É ótima essa sériezinha pra gente entender um pouco. Tem lá, é uma novela, né? Bem água com açúcar, assim, mas é interessante olhar para essa parte medicinal. Tem essa questão do status, do cara querer ser reconhecido, porque ele vem de uma família pobre, então ele não pode atender qualquer pessoa, então ele tem que atender o povão, sabe assim? Aí aquela galera morrendo, assim, né, suada, fedida, não sei o que, e ele não gostava muito. Mas é mais ou menos isso. O médico ele tinha que entender quais eram o estilo de vida da pessoa, né? Ele nada mais está dizendo aqui é de você investigar profundamente o estilo de vida, alimentação, hábitos, o que ela come ou deixa de comer. Né? Olha aqui que curioso, né? Não se conhece a espessura da terra no local em que o paciente vive. Olha como é poético também, né? Não se conhece sua situação de frio ou calor do corpo. Não se sabe que alimento ou bebida o paciente ingere. E se é incapaz de distinguir o caráter arrojado ou tímido do paciente. Nem se pode analisar a doença por analogia. Isso só pode confundir os pensamentos sem que se tenha uma ideia clara e tocante à doença. Então ele está falando aqui basicamente de uma investigação bem feita, de uma conversa, de um diálogo, de uma ficha de avaliação, né, que a gente tem hoje, de um diagnóstico do ponto de vista diário mesmo. O que essa pessoa faz no seu dia a dia? Quem é você? Né? Com que você trabalha? Quantas horas você passa trabalhando? Qual é o tipo de alimentação? Você se alimenta tranquilamente? Você prepara o seu alimento? Ou você come alimentos pré-preparados ou congelados? Tudo isso. Ele fala aqui se a pessoa é mais arrojada, né? Se é uma pessoa mais extrovertida ou se ela é uma pessoa mais tímida. Eu vou bater nessa tecla. 2.500 anos atrás, ele já colocava em pauta essa questão da personalidade da pessoa, estilo de vida. Não se pode perder isso de vista, galera. Né? A gente ouve muitos relatos, né? A pessoa, fui ao médico com uma dor X, assim, e aí o médico só perguntou da minha dor, há quanto tempo, e me receitou um remédio. Às vezes o médico, grande parte da medicina, hoje em dia, não está preocupada com o estilo de vida da pessoa. Ele fala, toma isso aqui que vai melhorar a dor. Ou seja, o que causa, muitas vezes, está ali no próprio estilo de vida da pessoa. Né? E se a gente não souber isso, não desvendar isso, esse mistério, como que essa pessoa vai melhorar? Não tem como. Né? A gente precisa fazer essa investigação do dia a dia, né? De como essa pessoa vive. Né? E aí ele fecha aqui, então, né? Essa é a terceira razão na falha do tratamento, ou seja, falta curiosidade, não sei nem se é curiosidade, né? Mas falta interesse em relação à vida dessa pessoa, de quem é essa pessoa. Né? E muitas vezes a gente cai nessa armadilha, mesmo trabalhando com acupuntura ou com massagem, com terapias integrativas, né? que visam o olhar integral
do nosso interagente, a gente se perde. Fala, não faz físio não, cara, físio não serve para nada, faz acupuntura é melhor para recuperar esse tipo de... não, nutrição não, eu te dou umas dicas aqui. Galera, não é assim que funciona. Né? Se a gente conseguir trazer mais pessoas, né, para rodear esse interagente em todos os aspectos, do ponto de vista mental, físico, fisiológico, né, nutricional, melhor. Né? A gente tem que estar muito bem intencionado em cuidar dessa pessoa como um todo. Né? A nossa prática ela não é melhor ou pior do que outra. Né? É bem essa questão. Quando a gente se interessa pela vida da pessoa, né? pela pessoa como um todo, ela tem muito mais chances de se recuperar desse processo. Muito mais. Tá? Essa é a terceira razão da falha, a falta de interesse. Né? É o que a gente acaba vendo muito hoje em dia. Então a gente está aqui para se diferenciar. Exatamente. Né? A gente, que eu digo assim, nós terapeutas naturais, nós terapias integrativas de um modo geral, a gente está aqui para se interessar pela vida da pessoa. A quarta, tá? A quarta questão aqui. Quando se deixa de perguntar sobre a queixa, olha que questão, né? Assim, quando se deixa de perguntar a época de instauração da doença, sem saber se é devido à estimulação do espírito, desregramento da vida diária ou ao envenenamento, que eram as principais causas ali, né? Essa questão devido à estimulação do espírito, a gente está falando de uma medicina que coloca em pauta o propósito de vida. Né? Na verdade, é uma cultura, né? A cultura chinesa, assim como diversas outras culturas orientais, elas não perdem de vista a questão do propósito, ou seja, de que a vida ela tem um propósito, ela tem um sentido. Tá? E se você não investiga isso em relação ao atendido, a pessoa que está sendo atendida, não tem como a gente ajudá-la. Né? Se você não desvenda, se você chega para a pessoa assim, você faz o que da vida, né, hoje em dia, né? Trabalho no escritório X, trabalho com vendas online, beleza. Você gosta? É a segunda pergunta, né? Você faz isso porque você gosta? Ou você faz isso porque você precisa fazer? Né? Se a pessoa fala, puta, Guilherme, eu amo, cara, é o trabalho da minha vida, assim, eu babo, assim, eu adoro. Eu fico sedento, às vezes eu trabalho até um pouco mais, assim, nem percebo. Né? Se ela está nessa pegada, com certeza a questão não está ligada ao espírito dela. Né? Ela está alinhada com o seu processo, ela está feliz com o que ela está fazendo, aquilo a torna quem ela é, né? Assim ela se identifica com o seu trabalho, com o seu ofício, com a sua missão, com o seu propósito. Né? E para ela está tudo bem. Então a gente vai investigar outras questões, que aí ele fala do desregramento da vida diária. Aí talvez essa parte em que ela fala assim, às vezes eu trabalho mais sem perceber, né? Isso pode estar causando nela essa dor, esse desconforto, ou seja, ela está usando demais a parte física ou a parte mental do ser e isso está sobrecarregando o sistema, foi a mais do que ela deveria fazer. Né? Então, o ajuste está em relação à prática diária, a prática do dia a dia. Trabalho demais, sono de menos, má alimentação, né? Questões práticas do dia que interferem diretamente no corpo físico, como alimentação e exercícios, no corpo mental, né? como higiene mental, conseguir elaborar bem as suas emoções, os seus sentimentos. Tá? Então provavelmente está em algum desses dois mundos. Ou a pessoa ela não está alimentando e cuidando muito bem do corpo físico, ou ela não está conseguindo se ajustar aí do ponto de vista mente e emoções.
tá? Porque se espiritualmente ela está alinhada, eu não preciso nem cogitar a possibilidade dela sair desse emprego, né? Ou de fazer outra coisa na vida dela, né? Porque ela está bem, ela se dá bem dentro do trabalho, está tudo certo. Da vida, envenenamento. Era muito comum, tá? Alimentos tóxicos, né? Às vezes as pessoas não tinham consciência, não existia um estudo tipo, esse cogumelo pode, esse não, né? Era alimento, vinha comida, vinha o negócio ali, a pessoa comia e às vezes se envenenava. Viviam no meio da natureza, então picadas de insetos, animais peçonhentos, tudo isso era colocado ali em pauta também, do tipo, você teve algum encontro, né, com algum escorpião, com alguma aranha? Tive. Legal, então eu sei o que eu estou tratando, estou tratando de envenenamento. Né? Não tive. Então eu estou tratando de questões do dia a dia, desregramento de vida diária. Tá? Não tive, nem encontro com animais, nem, né, minha vida tá fluindo, então o processo é espiritual. Né? Então, os três pilares, galera: corpo, mente, que está associado às emoções, e o espírito. É o tripézinho básico aí da medicina tradicional chinesa, né? Para cuidar de uma pessoa minimamente, eu preciso fazer com que ela se alinhe com esses três temas, tá bom? Corpo, mente e espírito. Tá aqui em cima. Se apalpa o pulso do paciente de uma maneira qualquer, sem conhecer o motivo da enfermidade. Ou seja, né, a pessoa chega e o cara fala, não, dá o pulso aqui que eu sei o que está acontecendo. Ele não entra nesse diálogo, ele não questiona a pessoa, ele não conversa com ela. Tá? Isso é bem chinês, né? Essa questão do não conversar. Eles têm um pouco dessa tipo, minha medicina é fodona, né? Daqui que eu sei, né? Aí vai pulso, vê língua, ele já é isso. Né? Não é bem assim, o próprio imperador está falando, né? Que se você faz isso, você se sobe para a cabeça, né? Porque o médico ele era muito bem visto diante da sociedade, né? A não sei que ele era um médico que viesse de uma casta muito, muito inferior, né? Mas do ponto de vista geral era uma pessoa sábia, uma pessoa de estudos, né? Uma pessoa que sabia ler, né? Olha que interessante. Então ele está falando, não deixa subir para a cabeça, é bem isso. Não deixa, fica tranquilo, vai na sua, vai na boa, humildade sempre, né? Vai construindo o seu processo junto com o paciente, né? Com o cliente, ele precisa estar junto, não tem como, tá bom? Olha essa frase, fantástica, assim, a gente vai destrinchar ela. Como pode ele saber da astronomia acima, da geografia abaixo e das tarefas humanas no centro? Pensa! Astronomia acima. Ele está falando de ancestralidade, de espiritualidade, ele está falando de conexão com o divino. Olha que fantástico! Ou seja, se o médico ele não dá bola para esse tipo de questão, ele está perdido, ele está lascado. Né? Se ele não dá atenção para a geografia de baixo, o que ele está falando? Ele está falando do nosso corpo físico, do funcionamento, da fisiologia, da parte estrutural. Né? É exatamente isso aqui, ó, a Fê Nobre está falando, né? O personagem da série ele passa exatamente por essa questão. Você vê, é algo pertinente à essência da medicina chinesa mesmo, né? A novelinha aí ela traz essa ideia, tá? Então é bem isso, né? Astronomia acima, geografia abaixo, ou seja, ele está falando do espírito, ele está falando do corpo físico, e aí ele fala, deixa eu ler de novo, para não falar coisas diferentes, e das tarefas humanas no centro. As tarefas humanas no centro, ele está falando dos aspectos mentais e emocionais do indivíduo, ele tá formando o indivíduo como um todo. Corpo, mente, espírito, de novo. Tá? E é óbvio que ele está falando também, tanto do ponto de vista micro, indivíduo, né, que nós somos, mas também do ponto de vista macro,
né, onde nós estamos inseridos num sistema maior, que é o próprio planeta Terra, que é o céu, representando aí a espiritualidade, né, os aspectos mais sutis, e nós aqui no meio desses polos, né, positivo, negativo, céu e terra, funcionando aqui. Nós somos um aparelho em funcionamento dentro desse sistema céu e terra. E nós temos uma missão a cumprir, um propósito. Né? Então, e o propósito ele é acessado pelos aspectos mentais e emocionais. A gente só sente as emoções e só consegue interpretá-las via pensamento, via razão, justamente para conseguir nortear o nosso caminho aqui na Terra. Para que a gente encontre o nosso propósito, a nossa missão de vida. Não é lindo isso, galera? Olha que fantástico. Né? Por isso que assim, transborda de emoção quando eu leio esses trechos, assim, porque é fantástico. É algo que se perdeu, essa essência ela está sendo resgatada agora. E ela está sendo resgatada aqui no Ocidente, olha que lindo. Né? É óbvio que na China isso também faz sentido, mas isso adentrou aos hospitais modernos que a gente tem hoje também. A medicina tradicional ela está trabalhando junto com com a medicina moderna. Eu não estou falando que isso é ruim, mas eu estou falando que muitas vezes esse trabalho ele cega a pessoa, né? Cega no sentido de tratar só a doença e não tratar mais o indivíduo. De esquecer que esse indivíduo tem uma missão, de esquecer que esse indivíduo tem um propósito, que ele tem uma forma de viver, que ele aprendeu coisas, né? Que muitas vezes precisam ser transformadas, ele tem crenças que muitas vezes o limitam. Tá? Então é nesse sentido que o imperador está falando todas essas questões, né? De você conhecer muito bem a base teórica da medicina tradicional chinesa, ou seja, estuda, leia, devore livros. Show. Continue aprendendo, porque o que está escrito nos livros é só um norte, não é uma receita. Segunda questão. A terceira, entenda o que está acontecendo na vida da pessoa que você está atendendo. Né? E quarta, seja humilde o suficiente para entender que fazemos parte de algo maior e que essa pessoa também precisa compreender isso e que você também está aprendendo questões com ela. Ou seja, é uma via de mão dupla. A gente não está lá só para fazer pelo outro. A gente está lá também para aprender e fazer algo para a gente. Né? Então, uma frase famosíssima aí, né, dentro das terapias integrativas é essa, né? O que eu falo para a pessoa que eu estou atendendo, né, para o meu atendido, parte disso também é para mim mesmo. Parte, eu diria que 100%, né, do que a gente está falando também é algo que a gente precisa experimentar e vivenciar. Tá bom? Gente, aí esses são as 4 razões aí pelas quais o médico pode falhar, né? Então, entendendo a razão pela qual a gente pode falhar, a gente faz exercícios justamente para que não entre, para que não caia nessa própria armadilha. Então, estudos constantes, principalmente da base fundamental, do Yin e do Yang. Manutenção e expansão desse conhecimento teórico para o conhecimento prático. Experimente na sua essência, né? Coloque espírito, coloque coração naquilo que você faz. Só assim você vai expandir os conhecimentos que já foram entendidos. Né? Tenha empatia pelo seu interagente, pela pessoa que você está atendendo, e seja humilde o suficiente para entender que nós também estamos ali num processo de evolução. Né? A gente não detém conhecimento, a gente não está em um patamar elevado por conta de um conhecimento a mais que a gente tem sobre aquela pessoa. Né? O fato dela não entender o que a gente está falando ali não é suficiente para que o nosso ego tome conta do processo e a gente acaba se perdendo dentro dele mesmo. Tá? E olha que curioso, né? Aqui depois ele traz mais umas considerações. Vamos ver se eu encontro aqui. Aqui não vou encontrar, porque é um texto muito grande, não vou ficar lendo aqui também porque vai ficar chato. Mas ele disse
é mais ou menos assim. A hora que o médico ele se perde dentro desse ego, né, dessa parte egóica do processo, ele começa a trazer questões que são pertinentes à própria vida. Ou seja, a pessoa está lá para terapeutizar o outro e acaba falando dos próprios problemas, ou se projetando ali nos atendimentos. E aí a pessoa ela se perde. Né? O próprio terapeuta se perde, porque ele está ali tão perdido dentro dos próprios problemas, né? Dessa visão parcialmente nublada em relação ao que está acontecendo, né? De achar que ele sabe tudo, e aí ele cai na própria armadilha. Né? Então, se você já foi em terapias ou conhece terapeutas que ficam falando dos próprios problemas para tentar ajudar a pessoa, essa pessoa ela também está perdida, ela também está precisando de uma ajuda. Estamos todos, óbvio. Né? Mas aí o imperador fala aqui justamente isso, são falas assim curiosíssimas, né? Que vão fazendo muito sentido para nós aqui na atualidade. Né? 2.500 anos depois de que esse livro foi escrito, ele é super atual em relação ao que está acontecendo na nossa própria fuça, né? Na nossa própria medicina, no nosso próprio fazer. Quero agradecê-los mais uma vez. Já vou fazendo o encerramento aqui do nosso encontro de hoje. Gratidão imensa por todos vocês que participaram. Beijo no coração de vocês. Ótima semana para nós. Fui!